alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Quem vos fala, professor Wendel Rodrigues, História. Hoje vamos fazer um debate e os comentários da nossa primeira atividade que foi encaminhado para vocês, né? Em algumas semanas, e que espero que todos, e eu sei que todos responderam em casa, e vamos fazer uma pequena interação, né, sobre essas alternativas, né, as questões objetivas e subjetivas. Tem uma observação, foi em anexo, né, antes das questões, um volume de texto para vocês fazerem uma leitura em casa, para vocês se situarem no contexto histórico da Revolução Inglesa, né, na qual nós fizemos a introdução no nosso primeiro vídeo. Na próxima etapa, vamos aprofundar o debate sobre esse conteúdo, tudo bem? Então vamos lá para a primeira questão aí das nossas alternativas. No período do século XVII, a Inglaterra viveu constantes lutas revolucionárias. O conjunto de acontecimentos desse período denomina-se de... Bem simples, né? A alternativa correta é a letra C, a Revolução Inglesa, né? Então essa seria a alternativa a ser assinalada por vocês, né? Essas questões, parecendo ser questões simples, são questões de vestibulares de alguns anos atrás. Questão número 2. Não corresponde a uma das medidas adotadas pela monarquia inglesa no século XVII que demonstravam interesses comuns. Então ele está solicitando a questão errada, né? A alternativa que não corresponde ao contexto histórico sobre a Revolução Inglesa. Então, né, vamos analisar qual seria a letra E, que diz o apoio oferecido ao catolicismo para catequizar os escravos. Então é uma alternativa que não apresenta conjuntura histórica nenhuma com o acontecimento da Revolução Histórica, né, da Revolução Inglesa. Uma questão fácil de ser assinalada, né? Fosse um concurso público, o próprio Enem, o aluno possivelmente teria, quem estudou, né, teria o êxito nessa questão, nessa alternativa. A questão número 3. A Igreja Anglicana mantinha nas cerimônias a forma do ritual católico, mas destacava o conteúdo calvinista da religião anglicana. Por quê? Então, a alternativa a ser marcada, a alternativa letra A, porque a ética religiosa calvinista era a mais adequada aos valores do capitalismo. Então, essa ética ela era muito visada na questão do progresso. Como a Igreja Católica antes, né, tinha uma influência muito forte no próprio Reino Unido, ela condenava a prática da usura. Então você não poderia ter posses ou até mesmo ter algum objeto ou riquezas mais que a própria Igreja Católica. E aí, né, com o desenvolvimento da Reforma Protestante, né, lá ainda com Martinho Lutero, isso vem a ser desfeito pela ética calvinista. Tudo bem? Então vamos lá para a próxima questão. A questão 4 diz: queriam uma igreja desligada do poder do Estado, da qual os bispos não fossem nomeados pelo rei. Ainda há pouco mencionamos a Igreja Católica. Então isso era uma tradição que vinha desde o período medieval. A igreja sempre tinha um olhar, não somente um olhar, mas uma atuação política muito enfática com os reinos dos estados nacionais na época da formação desses estados, da aliança entre política e religião. Então aqui a alternativa a ser marcada na questão 4 seria o catolicistas, né? A igreja ela tinha esse poder. Então no Reino Unido, com a Revolução Inglesa, isso vai enfraquecer, vindo a perder tonalidade. Vamos lá? A questão 5, em 1628, o parlamentar inglês estabeleceu através tracinho que o rei não poderia criar impostos, convocar o exército ou mandar prender pessoas sem prévia autorização parlamentar. Essa alternativa a ser assinalada seria a petição de direitos, que foi, né, pontuada na aula do vídeo, até vocês poderiam fazer uma busca na internet,
petição de direito fala sobre a proibição, né, do rei em relação às questões de ordem política e econômica sobre o seu governo em relação ao parlamentarismo, naquela época já com conflito vindo ocorrer em Londres. A questão número 6, explique as condições históricas que favoreceram o desenvolvimento da Revolução Inglesa no século XVII. Então aqui é para vocês fazerem uma pequena explicação que favoreceu a Revolução Inglesa. Vamos lá. A resposta poderia ficar da seguinte forma. A Revolução Inglesa, ocorrida no século XVII, foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna. Foi considerada a primeira grande revolução burguesa, das revoluções burguesas, isto é, revoluções encabeçadas por lideranças da burguesia europeia, que haviam tornado expressivamente forte do ponto de vista econômico. Ao longo do século XVI e XVII, o que precisava alcançar legitimidade política. Então, foi nas revoluções, como já diz no final, ocorreu uma grande legitimidade política, principalmente organizada, orquestrada pela classe burguesa, né, no transcorrer da Revolução. Questão número 7. Explique em que medida a Revolução Puritana transformou a posição política assumida pela monarquia britânica a partir da assinatura do Bill of Rights. Essa alternativa, né, ela analisa esse documento que veio a ocorrer já no miolo, nós chamamos no miolo da Revolução Inglesa. Então a alternativa ela ficaria com o seguinte formato de resposta. Era um documento jurídico com normas de direito individual dos cidadãos e limitações do poder dos governantes. Então, vai ser uma alternativa, né? Essa alternativa ainda vamos debater mais sobre esse documento na próxima aula, que vai ser a live, né, ao vivo, onde vocês vão poder interagir conosco. O Bill of Rights, na questão 8, Declaração dos Direitos, resultou de um processo histórico que representou importantes desdobramentos políticos na Inglaterra do século XVII e que se caracterizou. Então, uma alternativa objetiva bem direta logo para o aluno, né, fazer a sua escolha da alternativa. A alternativa correta é a letra A, pelo conflito político-militar que opôs a burguesia manufatureira à nobreza de cercamentos. Essa nobreza de cercamento ela vai ter uma importância histórica triunfante futuramente após o período de conflito ter cessado na Inglaterra. Por quê? Essa nobreza é ela que vai deter parte da produção econômica dos enclosures, dos cercamentos, o fenômeno que ocorre, né, da consideração de uma das matérias-primas da primeira fase da Revolução Industrial, que vem a promover o desenvolvimento econômico desse país. A questão 9 é uma questão da Unesp de 2012, a Revolução Puritana de 1640 e a Revolução Gloriosa de 1688 transformaram a Inglaterra no século XVII. Sobre o conjunto de suas realizações, posso dizer, a alternativa correta, essas realizações seriam, na verdade, o que vinha a ter acontecido. A alternativa correta, geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se submeter aos limites estabelecidos pela legislação e respeitar as decisões tomadas pelo parlamento. Muito frisado na aula. Hoje nós temos uma monarquia simbólica, porém com um Estado atuante frente à política do parlamento britânico, né? A questão 10, Carlos I é derrotado definitivamente em 1649. Nesse ano, Cromwell instaura a alternativa correta, a letra D, uma monarquia parlamentar. O Oliver Cromwell vai ser o responsável por instalação dessa monarquia parlamentarista, bem conflituosa por detalhe. Então, essa foi a nossa resolução, nossa primeira atividade, PDF encaminhado para vocês. Até a próxima!